Com a divulgação da greve, a Câmara deveria ter ponderado a remarcação do mercado municipal para o dia anterior ou para o dia seguinte, confrontada com a greve dos trabalhadores. A atitude assumida é considerada contra a ordenação muito grave. A greve é um direito fundamental consagrado na Constituição da República Portuguesa, especificamente no artigo 57, que assegura aos trabalhadores o direito à greve como meio de defesa dos seus interesses. Além disso, a Lei nº 65/77, 26 de agosto, regula o exercício do direito à greve e os seus efeitos, estabelecendo que durante o período da greve os trabalhadores estão dispensados das suas funções sem perda de direitos. Ao abrir o mercado durante a greve, o Presidente da Câmara e a vereadora não só desrespeitaram este direito constitucional, como também violaram o princípio da boa-fé nas relações laborais, previsto no artigo 334 do Código Civil. Este princípio obriga as partes a agir de forma honesta e leal, respeitando os direitos e expectativas legítimas das outras partes envolvidas. A decisão de abrir o mercado durante a greve pode ser interpretada como uma tentativa de minar a eficácia da greve, enfraquecendo a posição dos trabalhadores e desvalorizando as suas reivindicações. Este comportamento não é só eticamente questionável, como também pode ter implicações legais. De acordo com o artigo 543 do Código de Trabalho, qualquer ato que vise impedir ou dificultar o exercício do direito à greve pode ser considerado ilícito e sujeito a sanções. Agora vou reler os artigos 535 e 536. Primeiro, o empregador não pode, durante a greve, substituir os grevistas por pessoas que, à data do aviso prévio, não trabalhavam no respectivo estabelecimento ou serviço, nem pode, desde essa data, admitir trabalhadores para aquele fim. Segundo, a tarefa a cargo de trabalhador em greve não pode, durante esta, ser realizada por uma empresa contratada para esse fim, salvo em caso de incumprimento dos serviços mínimos necessários à satisfação das necessidades sociais ou segurança e manutenção de equipamento e instalações, e na estrita medida necessária à prestação desses serviços. 3. Constitui uma contraordenação muito grave a violação do disposto dos números anteriores. Jurisprudência. Primeiro, a ACTRE de 8/6/2017, contra a ordenação laboral. Greve, substituição do trabalhador em greve. A greve decretada ao trabalho extraordinário e suplementar, em dia normal de trabalho, descanso semanal obrigatório, semanal complementar e feriados, não pode deixar de considerar-se, embora atípica, uma greve completamente legal. Por isso, comete a contraordenação prevista nos números 1 e 3 do artigo 535 do CT. O arguido que, perante a greve ao trabalho suplementar dos trabalhadores de um determinado centro ou centros de distribuição, aí coloca trabalhadores do outro ou outros centros para realizar o trabalho que não foi realizado por aqueles. Artigo 536. Efeitos da greve. Número 1. A greve suspende o contrato de trabalho de trabalhador aderente, incluindo o direito à retribuição e os deveres de subordinação e assiduidade. 2. Durante a greve, mantém-se, além dos direitos, deveres e garantias das partes, que não pressuponham efetiva prestação do trabalho, os direitos previstos em legislação da segurança social e as prestações devidas por acidente de trabalho ou doença profissional. 3. O período de suspensão conta-se para efeitos de antiguidade e não prejudica os efeitos decorrentes desta. A responsabilidade dos gestores públicos em situações de conflito laboral é crucial para a manutenção da confiança nas instituições. A decisão de abrir o mercado durante a greve
não só desrespeita os direitos dos trabalhadores, mas também compromete a transparência e a integridade do Executivo Municipal. É fundamental que os líderes políticos atuem com responsabilidade, respeitando os direitos laborais e promovendo um ambiente de trabalho justo e equitativo. Para evitar a repetição de situações semelhantes, é imperativo que sejam implementadas políticas claras e transparentes que respeitem os direitos dos trabalhadores e promovam o diálogo e a negociação como ferramentas principais para a resolução de conflitos laborais. A formação contínua dos gestores públicos em matéria de direitos laborais e ética profissional é essencial para assegurar que decisões como a abertura do mercado durante uma greve não voltem mais a ocorrer. Concluindo, a atitude do Presidente da Câmara de Tomar e da vereadora ao abrir o mercado durante a greve dos trabalhadores responsáveis é, no mínimo, reprovável. Esta ação não só desrespeita direitos fundamentais dos trabalhadores, como também compromete a integridade e a confiança nas instituições públicas. É imperativo que os responsáveis por esta contornação muito grave sejam chamados a prestar contas e que sejam tomadas medidas para assegurar que situações semelhantes não se repitam no futuro. Obrigado. Foi com profunda indignação que se tomou conhecimento de que, na passada sexta-feira, no dia 20 de setembro, os responsáveis políticos da Câmara Municipal de Tomar tinham decidido infringir o direito à greve dos trabalhadores da administração local, assumindo uma postura politicamente inaceitável, violando o artigo 57 da Constituição da República e o artigo 535 do Código de Trabalho. Com efeito, a atitude do Sr. Presidente de Câmara, ao caucionar a atitude da sua vereadora, que, fazendo-se acompanhar por um trabalhador aposentado, abrir as instalações do mercado municipal, só pode merecer o mais vivo repúdio pelo desrespeito que essa atitude manifesta pela luta dos trabalhadores que cumpriam um dia de greve marcada pelo seu sindicato, o STAL. O direito constitucional à greve é uma das mais importantes garantias da liberdade sindical e o seu desrespeito por parte de dirigentes políticos autárquicos amplia este grave atentado aos direitos fundamentais dos trabalhadores e envergonha o poder local. Este comportamento, vindo de uma estrutura do próprio Estado, é de todo inaceitável, exigindo-se que haja consequências. Vereador e trabalhador aposentado na altura foram identificados pelo PSP para a elaboração do respectivo auto de notícia que seguirá o seu trâmite. No ano em que se comemoram os 50 anos de Abril, este comportamento é não só um desrespeito pelas leis vigentes, mas abre também um grave precedente que compromete o relacionamento entre o poder político da autarquia e os seus trabalhadores, minando a indispensável confiança e o diálogo social necessário para uma governação democrática e respeitadora dos direitos. A CDU, de forma veemente, manifesta o seu mais profundo protesto e desagrado face a este comportamento ilegal e irresponsável. Feita a declaração política, dizer que a história às vezes repete-se com pequenas nuances. E era eu, vereador, com a pasta com o ploro dos mercados, quando coisas do destino, o 1 de maio calhava em cima de uma sexta-feira. E, naturalmente, que o vereador responsável, o que propôs à Câmara foi que se cumprisse aquilo que era óbvio. 1 de maio é dia do trabalhador, é naturalmente feriado nacional, o mercado municipal deve encerrar. O mercado municipal, não só o edifício, mas toda, incluindo portanto, a parte, digamos, a feira semanal. Está-se lá como houve algum movimento junto dos vendedores, exatamente com as mesmas razões que agora são apresentadas, vender mais um bocadinho e comprar mais um bocadinho, que movimentou um abaixo-assinado junto dos vendedores para que viesse à reunião de Câmara e para que fosse, portanto, revogada a decisão tomada de encerrar no dia 1 de maio o mercado municipal e, portanto, garantir o feriado aos trabalhadores. Isso foi tratado também, veio à reunião de Câmara e aí a Sra. Presidente
disse-me a mim, claramente, tens o meu apoio completo, é a minha posição, e o então vereador Hugo Cristóvão disse exatamente a mesma coisa, apoio completo, tens a minha solidariedade. E garantiu-se que, efetivamente, o dia 1 de maio foi feriado e que todos os trabalhadores puderam usar esse feriado. De seguida, até se deu uma coisa que, quando a gente às vezes ouve aqui dizer que agora a Assembleia é muito má, que seja boa, mas que quando a gente agora diz que agora é que é má, lembrar-me eu que estava eu sentado ali naquela mesa como vereador e eis que batem as 24 horas. E quando batem as 24 horas, levanta-se a bancada em peso do PSD e diz, já que agora já é o 1 de maio, e já que é agora o 1 de maio, começou agora, os trabalhadores estão em feriado e a gente também somos trabalhadores, estamos em feriado, até amanhã, meus senhores, e almoço. Pronto, eu concordei, é evidente, então acabou a sessão, não houve mais discussão nenhuma. Portanto, isto para dizer que, efetivamente, estes assuntos são assuntos sérios, não podem ser tratados como leviandade, nem em meia brincadeira. Lamento profundamente que, efetivamente, o que aconteceu tenha acontecido, e digo até, lamento profundamente que isto tenha acontecido com o Partido Socialista. Quer dizer, lamento profundamente, porque acho que a contradição é maior ainda, mas as coisas são como são e nós não podemos, naturalmente, inverter as coisas, é isto, e naturalmente tínhamos de tomar esta posição e tomar esta posição nesta Assembleia. Sobre a questão do mercado. Ora bem, como é óbvio, todas as ações que tomamos são criticáveis, é natural e é bom que assim seja em democracia. E também não são tomadas, e esta não foi seguramente tomada de ânimo leve. Ainda mais para alguém que, como pelo menos alguns sabem, até foi sindicalista. Já lá vão muitos anos, mais de 20 anos, mas até foi sindicalista há tempo inteiro. Mas a verdade é que quem está aqui neste lugar tem que, o mais possível, olhar para o todo e não apenas para as partes. E perceber também em cada momento, aliás, a democracia é isso, perceber quando é que há direitos, os direitos não se devem atropelar, não é? Ora bem, e já agora dizer, deputado Bruno Graça, com toda a consideração que sabe que tenho por si e amizade, mas usar o exemplo do 1 de maio não é a mesma coisa, porque o plano de abertura e fecho do mercado é aprovado no ano anterior, para todo o ano, e portanto toda a gente sabia, a começar pelos vendedores, que naquele dia era para estar fechado, estava definido muitos meses antes de ter acontecido. Não é a mesma coisa que se passa nesta situação. Mas o que importa dizer é isto. Primeiro, nenhum direito foi atropelado. Quando quem quis fazer greve, fez greve. Nós não temos nenhum funcionário nos 620, já são cerca de 620, do município que seja porteiro. Não há nenhum. E, portanto, era o que faltava que o responsável máximo das instalações, ou qualquer vereador nos seus pelouros, ou o chefe de divisão nos setores que têm à sua responsabilidade, assim como outros técnicos superiores, não pudessem abrir ou fechar uma porta, como aliás fazem todos os dias, como aliás eu já fiz muitas vezes. E até devo dizer, mais uma vez, o deputado Bruno Graça não leva mal, mas eu tenho que o lembrar, que eu até, das muitas coisas que já fiz nesta Câmara, e cingindo-me a aberturas e fechos de portas, até já fui abrir a biblioteca num feriado, que até creio que era 1 de maio, essa parte não estou certo, mas que até creio que era 1 de maio, precisamente para não chamar nenhum funcionário e obrigar a vir trabalhar, e fui abrir por uma ação do PCP. Fui eu, na altura vereador, que fui abrir e fechar a porta. Como já fiz em muitos outros casos. Portanto, não houve nenhum direito que tenha sido ultrapassado. Não houve nenhum trabalhador que fosse substituído. Aqueles trabalhadores que fizeram greve no mercado, o que é que fazem?
Um deles é assistente técnico que faz cobrança de taxas. Naquele dia não foram cobradas taxas. E 2 deles fazem limpeza, que em regra nem é durante o horário de funcionamento. É só em alguma situação que ocorra, de alguma coisa que cai, de alguma coisa que é preciso limpar naquele momento. E isso os próprios vendedores fizeram. Portanto, nenhum trabalhador foi substituído, obviamente. Ainda assim, é óbvio, como disse, é criticável. Claro que é. Claro que é. E como disse, não foi tomado de ânimo leve. Mas entre as dezenas de vendedores bem, eu nem vou, para entrar numa área que possa ser considerada mais populista, nem vou dizer o que alguns vendedores diziam. Mas entre isso portanto, naturalmente achámos que era o que devíamos fazer e era a nossa responsabilidade fazê-lo. E isto não obstante a que, se há governação que tem feito pelos trabalhadores, por todos, tem sido esta, com as mobilidades flexíveis, com os dias de férias que têm a mais, com as tolerâncias que têm sempre mais, com as jornadas contínuas que 100 e tal trabalhadores deste município têm, etc, etc.